Muito bem, nós temos hoje aqui na nossa liturgia o início do que nós chamamos de as antífonas do Ó. Nós aqui de Santa Fé temos um lugar aqui que se chama Água do Ó. E não sei se vocês tiveram alguma curiosidade, mas eu sempre quis saber por que Água do Ó. Por que esse nome, Água do Ó? E alguns lugares, Freguesia do Ó, alguns lugares que tem esse Ó. E esse Ó é bíblico, esse Ó vem desse período do Natal. Nesse período do Natal, da preparação, no tempo de Advento, na verdade, nós entramos agora na reta final do Natal, faltando uma semana para o Natal, para a véspera de Natal, nós entramos num período em que as aclamações do Evangelho, de agora até a véspera do Natal, sempre começam com o Ó. Então, hoje, nós tivemos aqui na nossa aclamação do Evangelho, ó sabedoria. E cada dia nós vamos ter um nome diferente, dando uma característica, uma virtude de Jesus. E nós começamos com a sabedoria encarnada. É a própria sabedoria feito homem. E nós vemos lá no livro dos Eclesiásticos que a sabedoria era tida como de fato uma pessoa, como ela acompanhou e esteve do lado de Deus durante toda a criação, dizendo que a sabedoria era como de fato uma pessoa, um filho de Deus. Na verdade, era uma antecipação de Jesus, do próprio Jesus, a sabedoria encarnada. Muitos, às vezes, que ainda não são convertidos ao cristianismo, não são católicos, às vezes dizem, nossa, Jesus era um grande sábio, né? Jesus não era um grande sábio, Jesus ele é a sabedoria. Os sábios se inspiram na sabedoria, que é Jesus, para serem de fato sábios. Jesus não era um grande sábio, ele é a sabedoria encarnada. E claro, nesse período, a cada um desses dias que nós temos essas antífonas, essas saudações a Jesus, essas exaltações a Jesus, nós temos uma característica de Jesus que nós precisamos também colocar em prática na nossa vida. E aqui vem a primeira reflexão de hoje. Como estamos nós com a sabedoria? Como estamos nós em relação a Jesus, a sabedoria de Jesus? Temos procurado viver de fato a sabedoria de Jesus? Temos procurado colocá-la em prática através da meditação da palavra, principalmente a palavra de Deus, o Novo Testamento, onde está explicitamente a sabedoria de Jesus ali. Nós temos procurado meditar nos evangelhos, procurado viver isso, colocar isso em prática na nossa vida. É importante nesse período do ano, que nos preparamos para a festa de Natal, que nós tenhamos isso em mente. Nós estamos comemorando o aniversário de Deus feito homem. E o que ele veio fazer no mundo? Trazer a sabedoria para nós, trazer a sua doutrina, nos ensinar a respeito das coisas de Deus. Então, se de fato queremos ser discípulos de Jesus, precisamos seguir o que ele falou. E seguir o que ele falou é colocar em prática a sabedoria dele. Muito bem, só para vocês saberem, para mim também, porque é sempre bom relembrar, durante essa semana, então nós teremos ainda amanhã, ó Senhor, ou ó Adonai, dependendo, como vamos fazer a nossa proclamação, se vai ser em português ou às vezes em latim, mas ó guia de Israel, e depois nós vamos ter ó raiz de Jessé, depois ó chave de Davi, depois ó sol nascente, e depois ó rei das nações, e por último ó Emanuel, ou seja, ó Deus conosco. Cada uma dessas antífonas, cada uma dessas saudações a Jesus nesse período aqui das antífonas do ó, desse momento. Vamos então agora ver um pouco mais detidamente a respeito do evangelho de hoje. Eu não sei se vocês também tiveram essa preocupação, ou de alguma vez na vida, quando escutaram o evangelho na missa, ou a hora que foram ler, fizeram a pergunta que eu fiz muitas vezes para mim: meu Deus do céu, para que eu preciso saber disso? Por que eu preciso saber que desde Abraão vem que esses nomes tão esquisitos, tão difíceis?
para a nossa língua, né, para o português, Aminadab, Naasson, Abiúde, né, uns nomes meio diferentes para a gente pronunciar, inclusive ruim de falar. Por que eu preciso saber de todos esses nomes? Por que eu preciso saber de tudo isso daqui de Jesus? Para começar, é importante nós entendermos que para quem estava sendo falado esse evangelho, Mateus evangelizou principalmente os judeus. Ele era um judeu, nós sabemos que era coletor de impostos, depois que conheceu Jesus, largou a vida dele de corrupção e de fato colocou em prática as virtudes de Jesus, se tornou um grande evangelista. Ele era um homem muito culto e muito inteligente, escreveu o evangelho que a gente conhece por evangelho de Mateus, e lá ele colocou isso, ele fez questão de colocar a genealogia de Jesus, porque para quem ele estava falando, dava muito valor a isso. Eles precisavam saber que Jesus de fato era judeu, era aquele Messias prometido desde Abraão, porque senão eles não iam entender quem era esse Jesus. Podia falar de todas as maravilhas que ele tinha feito, mas quem é esse Jesus? Para aquele povo que até hoje eles guardam a genealogia dos seus antepassados, até hoje eles ainda têm isso com eles muito forte. Para eles era importante saber da onde veio esse Jesus. E aí vai se relatando as pessoas que vieram desde Abraão, desde a primeira promessa, quando Abraão saiu lá da terra dele, de Canaã, para ir para a terra prometida. Ele vai falando de cada um dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, até chegar em José, até chegar em Jesus. E quando a gente olha para isso aqui, de uma forma um pouco mais detidamente, e vamos vendo, inclusive, as interjeições que vão sendo feitas aqui. Por exemplo, né, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Raabe era aquela prostituta que ficava em Jericó e acolheu os espiões dos hebreus quando eles foram ver como é que era aquela cidade fortificada, para poder tomar aquela cidade. Raabe era uma prostituta que morava na muralha e acolheu e escondeu esses espiões. E ela foi salva de quando eles derrubaram as muralhas de Jericó. E ela acabou se casando com um hebreu, com um judeu, e deu origem, e deu sequência à genealogia de Jesus. Era uma prostituta. Nós vemos aqui também que Judá teve como descendente, que depois viria a ser seria um pai, por assim dizer, né, de Davi, e consequentemente de Jesus, através de Tamar. E nós conhecemos um pouco essa história estranha, né, que Judá tinha um filho, o filho se casou com Tamar, e o filho era estéril, não conseguiu ter descendência. E aí, por aquela lei, que eu não me lembro agora o nome, que o filho daí mais novo, o filho mais velho morreu e não deixou descendente. Aí o filho que vinha logo depois teve que assumir o lugar do filho mais velho, se casando com Tamar, mas também não deixou descendentes e também morreu. E aí Tamar ficou desprovida de qualquer descendência. Naquela época, uma mulher viúva sem filhos era condenada à prostituição ou viver na mendicância. E ela se disfarçou de prostituta para seduzir Judá, que foi para a cidade para fazer coisa errada, né? E ela foi lá e seduziu ele, para ela ser a coisa errada que ele faria, e fez com que, sem ele saber, ela acabasse deixando um descendente, que viria a ser da linhagem de Jesus. Então, nós olhando para isso, olhando para toda essa descendência, depois do rei Davi, olha só, o rei Davi teve como descendente, depois que veio na genealogia de Jesus, o Salomão, que foi tido com a esposa que era de Urias, através de um ato de adultério. E depois ainda, Davi mandou Urias para frente de batalha, para que ele fosse morto, para que ele não desse trabalho, para que ele não fosse descoberto. E assim, nós vemos coisas também erradas na genealogia de Jesus. Eu digo assim, pecados.
E nós vemos que Jesus vem para consertar tudo isso. Jesus vem para salvar tudo isso. Jesus vem para, de fato, tornar divino todo aquele erro humano. E quando nós olhamos para isso, e nós vemos que Jesus, depois de ressuscitado, aparece para Maria Madalena e diz: vai e conta para os meus irmãos, que eu vou para o meu Deus e o seu Deus, para o meu Pai e o seu Pai. Jesus, nessa conversa com Maria Madalena, nos toma todos para a família dele e coloca essa salvação que ele trouxe para a sua genealogia à disposição de todos nós, que fomos absorvidos pela graça de Deus, tomados como filhos de Deus na adoção através de Jesus. Por isso que na missa nós dizemos Jesus, nosso irmão, irmão na humanidade, irmão que ele próprio professou, o próprio Deus, feito homem, nos chamou de irmãos. E assim, tomando sobre ele também toda a raça humana como sua família, derramou sobre todos nós a sua salvação. Tudo isso que está de errado, que a gente olha para a nossa genealogia e vemos de errado, Jesus já pôs uma salvação nisso tudo. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos fazer com que isso de fato entre na nossa vida. Nós olhando para trás, olhando para a nossa vida, olhando para os nossos antepassados, nós vamos ver também grandes homens, talvez como Abraão, como Davi, como esses homens maravilhosos que apareceram aqui, como José, Jessé. Mas também pode ser que a gente veja, né, pessoas terríveis, como alguns desses homens que são nominados aqui, que eles foram até reis, e reis que acabaram se desvirtuando, como por exemplo Salomão, que teve uma época que tinha mais de 1000 esposas. Como é que podia tudo isso, né? Mas era por uma questão de poder, até mais do que de fato por uma questão de desejo, né? Era mais uma questão de poder, de alianças, né, que se fazia com as pessoas, com as outras terras, e acabou permitindo que entrasse o culto aos deuses pagãos, que nós sabemos hoje que na verdade de deuses não tem nada, né? Não são mais do que os próprios demônios que tomam outros nomes. Mas enfim, nós vemos que também aconteceram coisas ruins nessa genealogia, e também na nossa pode ter acontecido esse tipo de coisa. Mas é bom nós lembrarmos que somos batizados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, recebemos a filiação adotiva de filhos de Deus. Isso já está liberto na nossa vida. Temos que tomar posse disso, temos que tomar consciência disso. Nós somos filhos de Deus através de Jesus. Nós somos de fato merecedores, não por nosso merecimento, mas pelo dele, de um reino, do reino dos céus, de um reino que não tem fim. Precisamos tomar consciência disso nesse período que nos preparamos para o Natal. Quem nós estamos comemorando o aniversário? De quem nós estamos falando? Desse Deus que veio para limpar tudo o que há de ruim na nossa vida e na vida de todos os nossos antepassados. Basta para isso que nós de fato creiamos e sigamos nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que Ele falou, nós coloquemos em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.